meu povo! Como vocês estão? Aqui tá um calor que só Deus na causa, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz Ocolera, eu faço parte aqui do podcast Timão e também cubro o Corinthians pelo portal Sport News Mundo. Além disso, eu também sou redatora lá no blog Corinthians Scouts. Hoje eu vim trazer pra vocês um resumão da semana do Corinthians, tudo que aconteceu. Teve jogo, teve treino, teve feminino, teve masculino, teve sub-20. Então vamos lá que o que não falta é assunto pra falar do Corinthians. Antes de começar, só não esquece de já deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever aqui no canal do podcast para vocês não perderem nenhum debate, pré-jogo, pós-jogo e também os vídeos da semana que eu vou trazer toda sexta para vocês. Bom, vamos começar então. A semana do Corinthians teve início no domingo, dia 27, com um treinamento visando o jogo contra o Atlético Goianiense, que seria na quarta-feira. Esse treino, inclusive, foi aquele lá da atividade com a caixa, que o Neto até ficou bravo no programa. Nesse treino, o Coelho fez uma atividade de perde-pressiona e alguns ajustes defensivos. Ao fim do treino, o Casares falou um pouco sobre a atividade física separada que ele está fazendo com o preparador Fabrício Pimenta, porque, para quem não sabe, né, o Casares estava sem jogar desde março, então ele precisa mais dessa atenção especial. Ainda no domingo, o Corinthians Sub-20 jogou fora de casa contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo equilibrado, terminou em 1-1. O Galo tinha começado melhor, mas aos 10 minutos do primeiro tempo o Corinthians consegue abrir o placar com o Cauê, mas no segundo tempo leva um empate aos 12. Agora, passando para segunda-feira, dia 28, foi o dia que o Casares apareceu no bid. Bidou o Casares, regularizado para estrear pelo Corinthians. O problema é o seguinte, o Corinthians só pode relacionar 5 estrangeiros por partida. A gente tem só 5 estrangeiros? Não, a gente tem 6 estrangeiros. Fora o Sornosa, que está emprestado para a LDU até o fim de dezembro desse ano. Então nós temos aí o Casares do Equador, o Bozelli da Argentina, o Arauz do Chile, o Cantillo da Colômbia, Bruno Mendes do Uruguai e o Otero da Venezuela. Ainda na segunda, o Corinthians voltou a treinar. Foi um treino mais focado no ataque, com organização ofensiva. Bozelli voltou a treinar, ele não estava participando porque tinha machucado o tornozelo, mas agora já está tudo certo, tanto que até jogou quarta-feira contra o Atlético Goianiense, mas isso já eu falo. Na terça, dia 29, o Coelho concedeu uma entrevista coletiva virtual onde ele falou que o Casares ia pro jogo, ia ser relacionado, ficou essa dúvida se ele ia jogar, se ele não ia jogar, se ia entrar de titular, acabou que ele entrou no segundo tempo. E também foi na terça que o Corinthians encerrou os treinamentos para encarar o Atlético Goianiense. O Coelho comandou um trabalho tático e de bolas paradas. Lembrando vocês que a imprensa não está tendo acesso ao CT e aos treinos agora nesse período de pandemia, então a gente tem o acesso ao mesmo material que o torcedor tem, que são os bastidores que a Corinthians TV posta ao fim de cada treino e a nota da assessoria. Tudo isso sobre os treinos que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que a gente consegue observar, coisas que a gente vê que o Corinthians está fazendo, algum tipo de treinamento mais diferente. O Coelho tem diferenciado bastante os treinos, a gente tá vendo que não tá dando tanto resultado assim, né? O Corinthians não tá evoluindo muito nos jogos. E é disso que eu vou falar agora, porque chegou o momento de falar da quarta-feira. Quarta-feira que foi dia de jogo no feminino e dia de jogo no masculino. Vamos começar falando do feminino então, que o feminino só traz alegria, as minas são muito braba. O Corinthians feminino goleou o Minas Brasília por 4-1 em um jogo válido pela 12ª rodada do Brasileiro. A Giovanna Crivellari e a Vitória Albuquerque fizeram os gols, foi 2 para cada. E esse jogo foi às 3 horas da tarde, tinha uma lua para cada no céu, tava um calor daqueles e elas não deixaram a desejar, dominaram a partida, foram muito bem. E aí dá até gosto de falar, né? Segue o líder. Aí na hora de falar do masculino a gente fica como, né? Desse jeito aí. Corinthians teve aquele jogo atrasado da primeira rodada contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Empatou num 0-0 ridículo, em que o Corinthians foi dominado pelo Atlético Goianiense dentro de casa. Os caras estavam muito à vontade, chegavam com muita facilidade, o primeiro tempo especialmente, porque na primeira etapa o Corinthians não conseguiu fazer nada, né?
a gente vê realmente que o Corinthians tem muitos problemas a serem resolvidos. Teve uma semana de treino e a gente não conseguiu ver evolução no time. Acho que pelo contrário, né? Cada vez mais a gente vai encontrando problemas nesse time. A impressão que eu tenho é que qualquer time que jogue contra o Corinthians, seja fora ou em casa, tem a melhor atuação do mundo. Isso é muito problemático. O melhor do jogo foi o Léo Natel, que aparentemente é a melhor opção que o Corinthians tem pra ponta agora, pra ser esse jogador de profundidade, de velocidade. As melhores jogadas que o Corinthians fez saíram dele. Ele realmente conseguiu fazer uma boa partida. No segundo tempo, quando o Atlético Goianiense caiu de rendimento, o Corinthians até que conseguiu se sair melhor. Muito também pelas substituições. O Bozelli entrou bem, o Ramiro, curiosamente, superando as expectativas. Acho que a partida dele foi ok. E aí parece que o Coelho tá tendo um problema com as duplas de volante, né? A gente não consegue encontrar um padrão para isso, nem na escalação. E aí, consequentemente, no jogo, o Corinthians joga sem padrão, completamente. Parece que o padrão do Corinthians é não ter padrão. O Corinthians já testou duplas de volantes de todas as formas. Já testou o Cantilho e o Camacho, já testou o Gabriel e o Cantilho. Até o Ramiro já foi pra volância. Xavier e Rony, que fizeram aquele jogo excepcional juntos. O Ederson, que já foi testado também, agora não está sendo mais nem relacionado para o jogo. A gente vê aí que tem essa certa dificuldade em encontrar uma dupla para a volância. Eu quero saber de vocês, então deixa aí nos comentários a sua escalação ideal para o Corinthians. Qual dupla de volantes vocês acham que rende melhor? O que vocês acham que seria melhor para o Corinthians para encontrar um modelo ideal de escalação para os 11 titulares? E aí, na quinta-feira, tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Eu tava muito ansiosa por esse sorteio. O Corinthians pegou o América Mineiro, que tá em 6º lugar lá na Série B. Era literalmente a opção mais fácil que tinha pro Corinthians. Pra vocês terem noção, né? O Cuiabá é primeiro colocado na Série B e o Juventude é 5º. Então, sobra o América Mineiro, que tá em 6º. Então, é literalmente a opção mais fácil pro Corinthians. O Corinthians precisa ser favorito nesse jogo, gente. Não tem como. É obrigação do Corinthians passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Assim, a gente entende que o momento do Corinthians não é fácil, tá passando por uma situação realmente complicada, mas precisa passar do América Mineiro na Copa do Brasil. É literalmente o adversário mais fácil que tinha. O Corinthians deu sorte de ter pego o América Mineiro, ou foi o América Mineiro que deu sorte de ter pegado o Corinthians? A decisão vai ser fora de casa, então o primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, o segundo jogo vai ser lá na Arena Independência. Os jogos acontecem entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro, então o Corinthians tem um tempo aí, entendeu? Precisa muito se preparar para a Copa do Brasil, que é um campeonato super importante. Já estamos penando no Campeonato Brasileiro. Se não conseguir passar para as quartas de final da Copa do Brasil, aí eu não sei realmente o que vai virar do Corinthians. Só lembrando vocês também que o Otero não pode atuar pela Copa do Brasil, porque ele já atuou pelo Galo, mas o Casares pode. Então já é um alento ao coração corintiano. Além disso, esse sorteio da Copa do Brasil quase rendeu um mini infarto, porque no final quase deu um derby nas oitavas da Copa do Brasil. Tinham 4 bolinhas lá no pote, que era o Corinthians, o Red Bull Bragantino, o América Mineiro e o Palmeiras. Aí quase, mas foi por muito pouco que não deu um derby. Ainda na quinta-feira tivemos uma coisa muito inusitada no CT do Corinthians, que foi um jogo treino contra o Atlético Goianiense. Ou seja, na quarta o Corinthians jogou contra o Atlético Goianiense e na quinta jogou, mas como treino. E adivinha? Empate de novo, mas dessa vez teve gol, ficou 2-2. A escalação do Corinthians foi formada basicamente pelos jogadores que não atuaram no jogo de quarta. E os autores dos gols foram ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Mantuan e Davó. À noite teve derby no Sub-20. O Corinthians enfrentou o Palmeiras em casa e perdeu de 3-0. Como vocês podem perceber, a fase tá muito boa, né? Graças a Deus. Com isso, o Corinthians caiu 8 posições na tabela. Tá na 13ª colocação com 4 pontos em 3 partidas. Agora vamos pra hoje, sexta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Não sei quando você está assistindo isso, mas até o presente momento não aconteceu nada.
Corinthians deve fazer o último treino para enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança, o que nos leva ao sábado. Vamos então fazer uma projeção aí para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians ocupa a 14ª posição da tabela, com 13 pontos. Até aqui são 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Assim, realmente o aproveitamento tá péssimo. Mas o Bragantino ocupa a 18ª posição, então tá lá na zona de rebaixamento, além de ter a pior defesa do campeonato. Foram 19 gols sofridos, realmente uma peneira a defesa do Bragantino. A gente não pode falar muito também, né? Porque a do Corinthians não está lá essas coisas. O Corinthians sofreu 17 gols no campeonato. Ó, coisa boa. Mas o Bragantino só tem 2 vitórias no campeonato. São 5 empates e 5 derrotas. Realmente aí, né? Vai ser um jogo daqueles pra ver quem tá pior no campeonato. A gente espera que o Corinthians saia vitorioso. Eu não gosto de palpitar porque eu sou a rainha da zica. Então, se você quiser, deixa o seu palpite pro placar aqui nos comentários. No domingo, acho que vai ser um dia mais feliz porque o Corinthians feminino joga. É contra o São José às 3h30 da tarde, lá na Fazendinha, em casa. Acho que eu já falei, mas não custa lembrar. Somos líderes do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Corinthians feminino ainda não empatou no campeonato, só perdeu uma vez, 11 vitórias. Inclusive, os últimos 5 jogos, só vitória na nossa conta. O São José, adversário, é o 10º colocado, curiosamente, também sofreu 19 gols no campeonato, assim como o Red Bull Bragantino, que é o adversário do Corinthians masculino. Mas, diferente deles, o São José tá longe ainda de ser a pior defesa do Campeonato Brasileiro feminino. Bom, eu acho que era isso então. Quis fazer um resumão para vocês de tudo que aconteceu na semana do Corinthians. A situação não tá tão boa, então não tem muitas alegrias para serem contadas. Mas quis fazer dessa forma, porque aí pelo menos a gente pode ter esse bate-papo. Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários, se inscrever no canal do Podcast Timão, dar um like no vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter é Beatriz Ocoler. E o Podcast Timão também tem as redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. É isso então, gente. Um beijo e vai, Corinthians!